Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao canal do Consultor Henrique Santos. Mais uma vez, eu aqui para estar orientando vocês nessa situação tão caótica, emergente, que a gente não esperava passar, mas infelizmente, como aconteceu na Itália e em toda a Europa, e vivemos num país e vivemos num mundo globalizado. Então, muito difícil de o que acontece na China não venha acontecer aqui no Brasil. Então, essas são as consequências, os pontos negativos da globalização, né? Ao nível que chegamos. Mas, né, tem as suas vantagens e suas desvantagens. E qual a situação do momento? O Brasil ele começou já uma contaminação, um contágio de pessoa para pessoa, que se chama a contaminação, a infecção comunitária, que não se sabe mais de qual foi a origem, né, do vírus. Mas como eu não sou nenhum especialista em saúde e minha formação não é área de saúde e medicina, eu só vou falar superficialmente sobre esse assunto. O que eu posso estar orientando vocês em nível de análise de cenário, né, de mercado, do que fazer, né, e como fazer para amenizar os impactos econômicos. Claro que com um pouco do conhecimento estratégico, do conhecimento de previsão, de analisar cenários, posso estar dando algumas dicas sim, na parte de orientação, mas o que o vírus mais castiga é a parte econômica, é o modo de vida das pessoas, é como ele muda e vem mudando, né, a vida das pessoas. E a economia, os mercados dependem disso. Não são as empresas, não são os grandões que comandam, né, o mercado, mas o mercado é feito pelas pessoas, a massa, né, o comportamento em massa. E um efeito da natureza, né, como esse vírus, que não é previsível e que até o momento não se tem total conhecimento da situação, né? A gente ouve-se algumas coisas, né? Então os cientistas, os médicos, eles estão aprendendo, né, sobre esse vírus. Eles não dominam totalmente o comportamento desse vírus. E então por isso que é um pouco mais difícil e imprevisível de conter, né, essa pandemia. Enfim, o que nós temos agora de informação, né, atualizada são essas, né? A Itália está totalmente parada, né, irreconhecível, todo mundo em suas casas. A Europa expandiu totalmente contaminação, a América Latina também já tem uma contaminação bem razoável. Enfim, o contágio dele é muito alto e as pessoas demoram, né, a absorver a informação também. Tem uma grande dificuldade de aceitação da verdade, da realidade, do que está acontecendo. E resistem, né, numa forma de autoestima um pouco suicida, né? Aquela autoestima, aquele humor, né? Aquela gozação que é prejudicial a ele mesmo e a todo o seu redor. Então, essas pessoas com uma dificuldade de aceitação da realidade, da verdade, e insistir em algo que já vinha, né,
já vinha levando e empurrando com a barriga antigamente e querendo insistir nessa realidade que não dá mais, né? É mais prejudicial, são as pessoas mais prejudiciais até mesmo do que o vírus, porque elas tanto não propagam informação, não aceitam e ainda elas castigam, elas fazem bullying com as pessoas que estão tentando realmente informar a população de forma correta, informar os amigos, familiares, pessoas próximas. São os zombadores, né? Então, são pessoas que não é bom nem se ter próximo, né? Porque ela pode estar contaminada com o vírus e não saber, da forma que ela tanto negligencia o perigo. E, enfim, nosso modo de vida está modificado, né? Como a gente ouve algumas pessoas dar o testemunho, né? Da Itália, e isso está acontecendo já também, né? No Brasil. As autoridades estão se preparando, né? Para esse algo maior que eles já preveem, né? E, enfim, o que é que vai ser agora dos empresários, o que é que vai ser agora das empresas, de quem tem um negócio, quem pensa colocar um negócio, de quem trabalha, de quem quer sobreviver, quem quer tentar levar a sua vida normal, né? Tem como a gente se adaptar, né? O ser humano ele é altamente adaptável, né? Então nós temos que nos adaptar. Só não podemos nos apegar a uma realidade anterior e insistir nisso, né? Temos que se adequar. Então, quando se ouve dizer lavar as mãos, quando se ouve dizer passar álcool em gel, né? Isso não é nada de absurdo, isso já era para estar acontecendo, mesmo sem uma pandemia. Mas enfim, o ser humano em si, né? Eles esperam acontecer as coisas, prefere esperar acontecer do que se prevenir, né? Enfim, nós apagamos incêndios, nós não prevenimos os incêndios. Mas as pessoas inteligentes, as pessoas mais informadas, têm que aprender a prevenir o incêndio, né? E não apagar. Porque depois que houve incêndio, vai ter prejuízos, vai ter perdas, né? E, enfim. Então, o que é que vai ser agora? O que é que vamos fazer agora para tentar levar nossas vidas normais? Então, trabalho em casa, algumas autoridades já colocaram isso, né? Já impôs isso principalmente em São Paulo, o prefeito, para os funcionários públicos, acredito que muitas empresas. Então, todo trabalho que puder fazer em casa deve ser por essa linha. E a gente já vinha caminhando para isso, na verdade, diminuir o custo de aluguel, diminuir o custo, né, de tantas coisas. E todo mundo tem computador, todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, né? Hoje isso é possível. O delivery também, uma tendência que já vinha, então só vai se intensificar mais. Então a gente já pedia um anador pela mototáxi, pelo o motoboy, como não sei como é que você chama aí na sua localidade. A gente já pedia um lanche, uma pizza, né? Tantas coisas, a gente já fazia isso, né? Com o serviço delivery. Então agora um mercado em alta, né? Então vai intensificar. Então devemos investir em quê? Devemos investir nesse mercado. Devemos investir também na infraestrutura desse mercado. Então o mercado de transporte de pessoas ele se reduz, mas aumenta esse transporte agora delivery. Então mais motocicletas, né? Mais carros de carga, supermercados inclusive já fazem essa entrega, então vai intensificar mais, aumentar a infraestrutura da entrega.
Se eles não costumavam ter estoque, estavam já viciados naquele pouquinho, né? Comprar uma caixa, meia caixa e colocar na gôndola, não dá mais para fazer isso. Vocês têm que aumentar o estoque de vocês, né? Estocar, porque as pessoas elas vão interpretar esse cenário, né, como risco, e realmente é. Então elas vão fazer o possível para poder garantir aí, né, a sua sobrevivência, garantir aí um bom tempo com os produtos de sobrevivência, de alimentação, higiene, limpeza e asepsia, medicamentos. Então, enfim, é uma corrida agora, né, que nós vivemos, uma correria para dar conta agora dessa demanda. Então, você tem que abrir seus olhos, que isso é uma oportunidade de mercado. Você tem uma loja, você tem uma loja de roupa, uma loja de perfume, uma loja de sapato, uma loja de tantas coisas que a gente utilizava, coisas que não eram tão essenciais para nossas vidas, mas nós gostamos. Você não precisa ficar triste, você não precisa fechar, você não precisa amargar os prejuízos que podem vir, né? Mas aproveitar a oportunidade. Então, agora seria uma ótima oportunidade, se você tiver capital, investir nesses estoques, né? Investir no estoque de álcool em gel, investir no estoque de alimentos, porque quanto mais pessoas competindo, quanto mais pessoas vendendo, né, isso vai diminuir a inflação, vai ajudar a conter o preço, porque tem pessoas que já estão aproveitando a situação, usando de preços abusivos, né, para enriquecer, ganhar mais dinheiro, e um pensamento egoísta, né? Tipo, a gente tem que ser solidário nessa situação. Todos nós estamos passando, todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos desses bens comuns, né? Então, em vez de pensar em estocar e comprar produtos para vender mais caro, né, nós temos que pensar na lógica de comprar e estocar para derrubar os preços. Então, se o camarada está vendendo um álcool em gel a R$10, 50 ml, eu vou comprar o álcool em gel, estocar e vou vender a R$4, R$5. E certamente ele vai perder clientes, então automaticamente os clientes vão para o mais barato, logo ele vai ter que baixar também o preço. Então essa forma de a gente estar combatendo a inflação, né? Todo mundo competir nesses nichos que se tornarem alta e não ficar, né, de cara para cima e amargando prejuízo que vai ter, enfim, mudança de mercado, é isso mesmo. O mercado muda, nós não podemos nos acomodar. Se você é um empresário, você tem que estar ciente disso, que você não pode ficar parado e nem ficar inerte na mesma lógica, na mesma forma de fazer as coisas. Você tem que se adaptar. Empreendedor é isso aí, né? Empresário é isso aí. Eles têm que estar atentos ao momento, o que as pessoas estão precisando, o que as pessoas querem. Então, se você é especialista num ramo, por exemplo, está na hora de você estudar agora outros ramos. Está na hora agora de você se preparar para outro ramo. E nós precisamos disso. O mundo precisa, as pessoas precisam de você, empreendedor, empresário. Que você possa servir, né, essas pessoas da melhor forma possível no que elas precisam. Então vamos focar os investimentos nisso. É um investimento de curto prazo, mas enfim, é o que vai mover a economia para o momento. Então é o que nós devemos focar. Então a agricultura, né, quem tem terras, quem tem uma terra produtiva, que às vezes está lá no mato, que está parada, né? Se você plantar, se você focar agora produtos que tenham um tempo
curto, né, para safra, você vai conseguir contribuir aí com a sociedade, ter os seus lucros, né, amenizar nos preços também dos alimentos. Então precisamos, né, precisamos que você disponibilize sua terra, torne ela produtiva. Precisamos que você coloque trabalhadores, né, para que eles possam ter a renda e também possam comprar, né, que não se demita mais pessoas, mas que contrate, né, mais pessoas, porque precisamos de trabalho para poder ter dinheiro para comprar, né, e não desmantelar a economia, né. E então nós temos que, eu sei que lidar com gente é difícil, eu sei que lidar com pessoas é difícil, mas enfim, se você quer, né, estar em dias com Deus, com o seu trabalho, com o seu dom de empreendedor e empresário, você tem que colocar isso em prática. Você tem que colocar, se lançar aí nesse forno, né? Nesse fogo da provação, que é difícil, a dificuldade de lidar com pessoas. Mas enfim, seja um líder, seja um inspirador, né? Faça essas pessoas aprender com você, né? Então, foque-se aí na produção, produtividade, indústria, né? Produção de matéria-prima também, para que não venha a faltar para as indústrias. Então é isso aí, plantar, estar focando nos produtos de alimentação, principalmente os básicos, né? Os básicos, não os supérfluos, ele tende a ter uma queda nos preços e ter uma queda também na procura. Como a gente vai, eu sou fã, por exemplo, de bombom, né? Chocolate, e o chocolate também faz muito bem para a saúde. Eu não sou médico, mas eu fico ligado nessas coisas. Eu não sou nutricionista, mas fico ligado. Então, eu faço muito uso do chocolate. Essa é a parte boa dessa crise, que o chocolate está caindo o preço, porque ele não é um bem essencial. Ele não é um produto de primeira necessidade, mas enfim, ele é muito útil sim, porque o chocolate ele ajuda a combater a depressão, ele ajuda a combater esses alguns problemas de saúde, né? Então isso é a vantagem, né? Então eu já venho acompanhando o preço do bombom, por exemplo, do chocolate, ele está caindo. Ele estava entre 10 e 50, agora está para 8 reais. Então essa é a questão, os bens mais um pouco supérfluos, né? Para o que as pessoas em massa acham que é supérfluo, não que eles sejam, vai cair. Então a opinião popular das pessoas é que manda, é que tange agora a nossa economia. Então o que nós precisamos também é que os jornalistas e que as pessoas influenciadoras, né, que nós estamos na tendência dos influenciadores, você influenciador, você tem um papel importante agora com sua nação e com o mundo, né? Você tem que propagar as informações corretas, você tem que divulgar as informações corretas, porque você muda comportamento de massa, você muda o comportamento das pessoas. Então, em vez de estar fazendo brincadeiras idiotas e brincadeiras prejudiciais para as pessoas, então, foque agora em divulgar mensagens boas, informações corretas para essas pessoas que vai precisar da sua opinião, né? Do que você costuma fazer, mas orientando sobre a higiene, orientando sobre do que se alimentar, orientando de como proceder, né? E então o cenário é esse daí, né? A mobilidade, por exemplo, ambulatória, ele vai ter uma tendência de aumento.
Não somos os chineses que constroem um hospital em 7 ou 10 dias, né? Não temos essa tecnologia, mas, enfim, do que for possível, de abrir, né, leitos, de você poder investir em, por exemplo, nós temos uma crise, uma recessão que pesou muito na parte imobiliária. Pronto, isso aí, esses imóveis parados, esses imóveis que estão sem alugar, né? Eles podem servir aí. Não precisa construir um prédio, um hospital, mas a gente pode estar abrindo aí diversas leitos hospitalares para essas pessoas que vão precisar de internação. E não são poucas, porque boa quantidade de pessoas elas podem precisar de internação devido ao agravamento, né, do quadro respiratório. Pode precisar de respirador, precisar de alguns medicamentos, de cuidados. E então é isso. É um momento de mudança, né, de adaptação, e é um momento de abraçar oportunidades também. Então não precisa ter medo, né? O que precisa é da informação correta, é para onde ir, né? E investir, né? E apostar, fazer os cálculos, né? E enfim, gerar empregos, né? Não parar, né? Tudo praticamente, e sim os jovens ficar atentos que vocês não correm tanto risco, então não precisa se isolar totalmente, né? Mas que ter os cuidados. Você pode estar aí trabalhando, estar contribuindo aí com a sociedade, inclusive com os seus parentes, né? E muitas pessoas aposentadas, pessoas idosas, pessoas que têm algum problema de saúde. Você é agora o herói dessas pessoas. Você é massa economicamente ativa. Vocês são agora os heróis. Nós somos, né, esses heróis que vamos lutar, que vamos combater, né, não só a doença, mas combater os impactos da doença, né? Para que não tenha muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem condições de comprar, muitas pessoas doentes, né? Agonizando, né? Então, gere emprego, não tenha medo de contratar pessoas, não tenha medo de lidar com pessoas. Se você não tem essa habilidade, peça ajuda, né? Está aí os psicólogos, né? Está aí os líderes, né? Os tutores e educadores espirituais e de comportamento de pessoa, de recursos humanos, profissionais de recursos humanos, né? Então, a questão não está nas pessoas, a questão às vezes está no você não saber lidar e estar acomodado, não querer se lapidar para poder dar conta dessas pessoas. Então, se Deus confiou, se Deus ele depositou os seus bens, né, a você, porque a gente não tem nada, é tudo de Deus, né? É tudo do Senhor que nos confia esse dom e esses bens. Não guarde, né? Não enfune debaixo da terra. Coloque em prática. Faça esses dons, esses bens se multiplicar na prática, né? Não precisa mostrar para as pessoas, não precisa exibir para as pessoas que você faz. Faça em segredo, faça entre você e Deus. Os outros não precisam estar sabendo, né? Então, deixem falar que você não faz nada, que você não está servindo, e simplesmente faça você e Deus. Então, coloque em prática seus dons e seus bens. Você é o administrador, né? Em que
ali a gente vê, né, na Bíblia Jesus falando, né, a quem foi os administradores que o Senhor, que eu confiei os bens, né? Então, vamos cuidar das pessoas, gente. Né? Não vamos deixar as pessoas morrer à míngua, não vamos deixar as pessoas sofrerem. Então, vamos empreender sim, vamos multiplicar nossos bens, ali os denários, as moedas investidas, né? E vamos colocar os trabalhadores para trabalhar, né? Vamos chamar os trabalhadores para trabalhar. Então, produzir e produzir produtos essenciais, diminuir aí as vaidades, né? Reduzir um pouquinho essas vaidades, essas coisas supérfluas que nem sempre fazem bem e também nem sempre são necessárias. Então, Deus confia em nós, né? Deus acredita em nós que vamos administrar bem esses bens, né? Esses dons. Então, vamos para a agricultura, vamos para a indústria, vamos para o delivery, as entregas, vamos para a movimentação de pacientes, vamos para investir nos leitos, investir na internação, né? Em clínicas, hospitais. Vamos investir também o nosso conhecimento, nosso estudo nas pessoas que sofrem e que precisam ser amparadas, que precisam de cuidados emocionais também, né? Os psicólogos, psiquiatras e pastores, padres, religiosos, ou que nem seja legitimamente um padre, um pastor, mas você que tem luz, você que tem conhecimento, dom, né, espiritual, coloque em prática também, né, para estar aí equilibrando, né, as pessoas, equilibrando nosso ambiente, equilibrando nossa casa comum, né, diante dessa praga, dessa peste. E enfim, eu acho que nós vamos ganhar muito com isso, porque nós vamos ser mais solidários uns com os outros, nós vamos rezar mais, nós vamos ser mais unidos uns com os outros, em vez de estar brigando, né, por bens, brigando por política, brigando por tantas coisas. Então, não é cenário para pânico, para medo, né? É cenário para coragem, né? Seja corajoso, seja forte e corajoso. Então vamos investir, mas vamos investir bem nos locais corretos. Pare com esse negócio de estar investindo em dólar. Pare com esse negócio de estar querendo ganhar dinheiro fácil, entendeu? Tudo bem, não é que você não tenha que investir, não. Mas coloque seu dinheiro, coloque seu investimento, seus bens na produção. A melhor forma de ganhar dinheiro não é dinheiro parado, é dinheiro produzindo. Então, invista em terra, invista em adubo, invista em semente, invista em trabalhadores, invista em melhoramento dessa matéria-prima, transformando em produto acabado, e não perca o foco do que realmente a gente precisa para o momento, né? Alimentos, medicamentos, higiene, limpeza, delivery e muitas outras coisas. Então tá aí minhas dicas, minhas recomendações como um consultor de empresa, consultor de negócios, consultor de investimento, também de recursos humanos, né? Liderança, formação empresarial, um consultor, um coach empresarial também. Então aqui você encontra o mix de todos os conhecimentos e tudo que você precisa para a sua empresa, para seu negócio. O consultor Henrique Santos, ele é rico
nessas informações, rico em tudo. Então vamos estar aqui dando educação, informação de forma correta e que produza, né? Então conte comigo e esteja ligado, atento aos meus vídeos, que vamos vencer, vamos lutar juntos nesse combate e vamos superar tudo isso, né? E vamos viver tranquilos. Então tá aí meu forte abraço para todos vocês. Não deixe de curtir, de compartilhar e inscreva-se no canal aqui do lado. Aqui tem um inscreva-se, você clica em inscreva-se, você clica no sininho e clica em todas. Então toda vez que eu estar lançando um vídeo, ele vai aparecer notificação aí no seu celular, no seu computador, e a gente vai estar aqui juntos novamente, conversando de coisas boas, energias positivas e a forma de driblar essa situação. Porque com Deus é assim, né? As coisas vêm, né? Muitos males vêm, mas de todos Deus nos livra. Então um forte abraço a todos. Apareça aqui, inscreva-se e já estou com saudade de vocês logo fazer novos vídeos. Um forte abraço.